Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais este privilégio, poder ministrar a palavra de Deus. E hoje vamos meditar no segundo livro dos Reis, capítulo 4, o versículo 1, que nos diz assim a santa palavra. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Então quero vos deixar uma palavra com o seguinte tema: os mistérios da multiplicação do azeite da viúva. Esse texto foi numa época em que era possível vender uma pessoa como escrava. Segundo a lei de Levítico, capítulo 25, versículo 39 ao 41. Deuteronômio 15, verso 2, Jeremias 34, verso 9, para saldar a dívidas. Então esta mulher que havia perdido o marido e o sustento, então ela corria o risco de ficar também sem os filhos. Num passo de fé, ela se dirigiu ao homem de Deus, no caso Eliseu, para pedir conselhos e, sem hesitar, fez conforme lhe foi ordenado pelo profeta. Mesmo parecendo um procedimento inútil em casa, com as portas fechadas e sob os olhares atentos dos filhos, ela começou a despejar o óleo e testemunhou uma demonstração miraculosa da providência abundante de Deus. Além de conseguir pagar suas dívidas, o texto relata, e proteger a família, também recebeu um meio de sustentá-lo até que tivesse idade para trabalhar. Então a história dessa viúva é um exemplo do cuidado que o nosso Deus, que nós servimos, ele tem pelas mulheres, mesmo de uma nação apostata. Também mostra como é necessário ter responsabilidade financeira, mesmo na pobreza. Então a sua fé foi acompanhada de ação, obediência. A única coisa que essa mulher completamente desamparada precisou fazer foi confiar e obedecer a palavra do profeta Eliseu. Nos dias que sucederam a partida de Elias, Deus ele deu poder a Eliseu para operar inúmeros milagres. Um deles foi proporcionar mais azeite, no caso a essa viúva. Esse tal acontecimento confirmou Eliseu como um verdadeiro profeta de Deus e como o sucessor de Elias. Então, na verdade, esse milagre lembrou o que Elias operara na vida de uma viúva de Sarepta, né? 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 ao 16. Além do que o milagre revelou acerca de Eliseu, ele ilustrou um importante aspecto da personalidade de Deus, sua preocupação com os pobres e os desfavorecidos. Tanto Elias como Eliseu, eles se relacionaram com reis, comandantes e tantos outros líderes, mas eles também ajudaram o que pertencia à parcela menos favorecida da sociedade, da população daquela época. Naquela ocasião, a viúva estava prestes, como a gente mencionou, a perder os seus filhos. Então, Tiago ele também nos dá um conselho, nos lembra que a verdadeira religião envolve ação, como se importar com as viúvas nas suas tribulações. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Eliseu foi um profeta genuíno que praticava a legítima religião. Então quero vos deixar algumas lições dentro desse texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. E a primeira lição, o primeiro aprendizado depende do que nós temos em casa. Quando ela foi atrás do profeta, o profeta Eliseu disse para ela: declara-me o que você tem em casa. Ela disse: a tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então a primeira lição depende do que nós temos em casa. Quando o profeta Elias
chegou em Sarepta, e aquela mulher, a viúva de Sarepta, ela só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha e 2 cavacos de lenha. Mas o Senhor honrou poderosamente aquela mulher. Então, esse azeite simboliza a nossa fé, a nossa esperança. Devemos ter sempre em depósito dentro da nossa casa, que é um símbolo do nosso corpo espiritualmente falando. A segunda lição, o segundo mistério, devemos ter amizade com os nossos vizinhos. O profeta mandou aquela mulher pedir emprestado vasos vazios, não poucos, a todos os seus vizinhos. Então é muito importante a amizade, o relacionamento com os nossos vizinhos de perto, né, do lado da nossa casa. A Bíblia fala no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos, eles vivam em união. Então, se de repente, se aquela mulher não tivesse amizade com os seus vizinhos, com as suas vizinhas, provavelmente o milagre não tinha acontecido, porque eles não iam arrumar vasos para ela. O terceiro mistério, o azeite seria derramado sem limite. Então, o profeta disse, agora você entra no seu quarto, você e seus 2 filhos, e vocês vai derramando. Então Deus, ele é ilimitado. A Bíblia Sagrada diz em João capítulo 3, versículo 34, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Deus é abundante, Deus é vasto, Deus é grande, Deus é com fartura. Então, o azeite seria derramado sem limite. O quarto mistério, o azeite seria multiplicado milagrosamente, como aconteceu na multiplicação dos pães, dos 5 pães e 2 peixinhos de João capítulo 6. A Bíblia Sagrada diz em Mateus capítulo 15, versículo 36 também, que 7 pães e peixes, né, sustentaram 4.000 homens, fora crianças e mulheres. Então a multiplicação do azeite foi multiplicado milagrosamente. Não tem como explicar, é milagre, porque se tivesse como explicar, não era milagre, pois é um mistério de Deus. O quinto mistério, o azeite seria derramado misteriosamente. Então, quanto mais ela apanhava, mais azeite ia descendo dentro dos vasos, dentro das vasilhas, e Deus ia trabalhando como Deus ainda trabalha nos dias atuais. Nós podemos observar o maná no deserto, o povo de Israel, por um espaço de 40 anos, Deus mandou o maná, que significa o que é isto. Deus, ele mandou água da rocha. Deus, ele enviou cordonizes no deserto. Ele mandou os corvos levar pão e carne cedo como à tarde para o profeta Elias. O mar vermelho se abre, não tem como explicar. A moeda na boca do peixe para Jesus pagar o imposto para Roma. Então isso tudo são mistérios de Deus, como também o azeite derramado dentro das vasilhas, dentro do quarto desta mulher. Eu imagino a alegria desta mulher quando ela começou a colocar azeite e o azeite não parava, e quanto mais trazia vasos, mais azeite era derramado. Então esses são os mistérios desse Deus que nós servimos, que nós cultuamos e que nós o adoramos. O sexto mistério, o azeite era para todo o vaso. O texto não fala quantos vasos tinha ali, se era 10, 20, 30, 50, 100, mas era para todos. Então, a Bíblia fala em Efésios capítulo 5, versículo 18, não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então Deus, ele enche todos quantos estão dispostos, né, a ficar firme na sua presença. Também não é diferente dentro da nossa família. Não importa o tanto de vasos, depende da exposição para ser enchido. Depende do tamanho da nossa fé. Depende o tamanho
da nossa esperança e depende do que nós temos em casa também. O sétimo mistério, o azeite seria derramado de acordo com a disponibilidade dos vasos. Então, quanto mais vaso tivesse, mais vaso seria cheio. Então, eu não sei como é que está a sua despensa, eu não sei como é que está a sua vida espiritual, mas tudo depende da nossa disponibilidade para estar na presença do Senhor. Se nós oferecermos a Deus o que nós temos na nossa mão, com certeza Ele multiplicará. Porque a Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele ainda continua fazendo milagre e continuará para a honra e para a glória do Senhor. O oitavo mistério, o azeite era para todos os vasos. Então, se ali tivesse 20 ou 30 vasos, era para todos. Nenhum ia ficar sem ficar cheio naquele momento. Então, nós devemos levar os nossos vasos vazios na presença do Senhor. Eu não sei se é a falta do trabalho, eu não sei se é um problema na família, se é um problema no casamento, se é um problema na empresa onde você trabalha, na casa onde você trabalha. Leve esse vaso na presença do Senhor, que o Senhor vai estar enchendo e voltando a alegria na sua vida, no meio da sua família, para a honra e para a glória do Senhor. No dia do Pentecoste, Atos capítulo 2, a Bíblia fala que estava ali quase 120 e todos foram cheios do Espírito Santo, porque Deus é quem enche, quem reveste de poder e de autoridade. O nono mistério, o azeite só parou quando todos os vasos estavam cheios. Então, aí quando encheu todas as vasilhas, o texto diz que então parou o azeite. E a Bíblia fala em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando o azeite parou, ela não fugiu do profeta Eliseu. O texto diz que ela foi atrás do profeta Eliseu, então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Ou seja, quando ela estava em dificuldade, ela foi atrás do profeta de Deus. Quando o seu problema foi resolvido, ela voltou atrás do homem de Deus de novo. E disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então foi uma pessoa que procurou a igreja na sua época, foi abençoada, e depois que ela foi abençoada, ela não se ausentou da casa do Senhor, ela não se ausentou de buscar o conselho novamente do profeta, do homem de Deus. E o profeta falou, olha, vai e paga a sua dívida. Você e seus filhos agora vão viver do resto, ou seja, vai viver do juro, porque Deus operou o milagre e continuou operando o milagre na família daquela mulher, e os seus 2 filhos foram guardados de serem vendidos como escravo. Então imagine o sofrimento daquela mulher se os teus filhos fossem vendidos como escravo, porque o seu marido já tinha falecido, era um crente também que servia a Deus juntamente com Eliseu, mas o mais importante, que Deus fez o milagre dentro da família daquela mulher, e Deus lhe deu a vitória e voltou a alegria a reinar dentro do seu lar. Que esta palavra venha frutificar e nos fortalecer em nome de Jesus. Esteja compartilhando e se inscrevendo no canal. Deus abençoe, a paz do Senhor.